Olá, eu sou o Alisson Costa e estamos em mais uma videoaula para o curso de fotografia para iniciantes, como iniciar na fotografia. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar por já ter consumido todo o conteúdo anterior. Se você ainda não baixou o e-book do curso de fotografia, eu recomendo que você baixe o e-book do curso para te ajudar no ensino e no conteúdo do curso. É um conteúdo que você vai poder consumir offline, sem precisar de internet. Você pode colocar no seu celular, no seu tablet, no seu computador e consumir esse conteúdo e acessar esse conteúdo quando você quiser e de onde você quiser, que é o melhor de tudo. Então vamos lá. O assunto da aula de hoje é composição. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é composição, sobre o que é enquadramento, assunto principal, algumas regras e conceitos de composição e de enquadramento, por exemplo, regra dos terços, o conceito de compor usando as linhas, certo? Então, as molduras. Então, eu vou falar um pouco detalhado para vocês, para facilitar o entendimento de vocês também, e para complementar com todos os outros assuntos anteriores também, certo? Então nós já falamos um pouco sobre equipamentos, sobre nichos, câmeras, iluminação. Então basicamente vocês já estão bem inteirados sobre a fotografia. Então juntando com a composição, com certeza vai ser uma junção perfeita para vocês conseguirem entender melhor o que é a fotografia em si, certo? Então vamos lá. Composição. A palavra composição, ela significa constituição de um todo. Quer dizer que você vai organizar na sua fotografia todos os objetos, o que está ali na fotografia, os objetos, os assuntos, enfim, os detalhes, você vai organizar para a sua imagem. Toda fotografia é uma composição, tá? Você querendo ou não. O que eu quero dizer com isso, com você querendo ou não? Você fazer uma fotografia, você compôs uma imagem ali, compôs uma cena. Pode ser que você tenha a intenção de compor aquela cena, ou você compôs ela indiretamente, sem nem saber o que estava fazendo, certo? Agora, por que é interessante você saber sobre composição? Porque quando você quiser alcançar um objetivo, você sabendo como compor a sua imagem, como organizar os objetos, os itens que tem ali naquele ambiente, como organizar eles de uma forma harmônica, você vai conseguir composições muito mais atraentes, muito mais diferenciadas, que com certeza você vai estar em outro nível e você vai conseguir se diferenciar de outros fotógrafos, tá? Então, um bom fotógrafo que se preze, ele precisa se atentar agarradamente na composição, tá? Isso é primordial, não tem para onde correr. Se você observar grandes fotógrafos que têm destaque no mercado, você vai conseguir observar padrões nesses fotógrafos. Por quê? Alguns forçam para manterem aquele padrão, mas outros fazem da composição o seu estilo visual, o que eles gostam, o que eles são, eles conseguem transmitir nas fotografias com composições diferenciadas uns dos outros, certo? Não quer dizer que você seja obrigatório a seguir um padrão, mas isso é uma coisa comum. Quando você começar a fotografar com um certo tempo, você vai seguir um padrão nas suas fotos, porque é o seu estilo, é o seu jeito de fotografar, certo? Então, se atentem à composição. Quando forem fotografar, não fotografem só por fotografar, tá? Tenham um objetivo e saibam o que você está querendo retratar com aquela fotografia, e aí fica muito mais fácil de você conseguir compor a cena conforme o seu pensamento, conforme a sua imaginação, certo? Entendido por aí. Falamos sobre composição e a seguir vamos falar sobre enquadramento. Mas Alisson, composição e enquadramento não é a mesma coisa? Não, são coisas que andam juntas, tá? Mas não quer dizer que é a mesma coisa. A composição é a forma com que você vai organizar os objetos na sua cena, o que vai ter na sua cena, o que não vai ter, certo? O enquadramento é um pouco disso, porém o enquadramento é a forma com que você vai enquadrar a sua imagem, tá? A forma com que você vai posicionar o seu objeto na cena, certo?
vamos lá para tu entender melhor. No cinema tem uma coisa muito interessante chamada de planos, tá? Você vai começar a observar mais, não sei se você já faz isso, mas já deveria, pelo menos comigo. Assim que eu comecei a fotografar, eu comecei a ter um detalhe maior para os filmes, novelas, programas de televisão. Tudo isso é uma fotografia. Por que todo filme tem o diretor de fotografia? Porque todas aquelas cenas do filme, mesmo sendo em vídeo, elas são pensadas para acontecer daquela forma. Então isso é muito importante, porque o enquadramento da cena vai dizer se é uma cena dramática, se é uma cena alegre, se é uma cena de terror, enfim, tudo pelo enquadramento. Então por isso que existem os planos, tá? É muito comum a gente ouvir dizer que existe, muito comum a gente ouvir falar sobre o plano cinema, né? Plano americano, plano retrato, enfim, o close, né? Que é basicamente quando dá um close para mostrar detalhe do rosto. Então tudo isso é uma forma de enquadramento, tá? Então existem vários enquadramentos pré-determinados, porém para ajudar você a se situar e conseguir imagens atraentes, tá? Tem algumas regrinhas básicas no enquadramento que não podem ser deixadas de lado. Por exemplo, quando você vai enquadrar uma pessoa em uma imagem, por exemplo, em um retrato, em uma paisagem, enfim, você tem que se atentar a alguns detalhes, que é o primordial, isso é bem básico, que é de não cortar os membros da pessoa. Por exemplo, você vai fazer uma foto de uma pessoa, de uma mulher, tá? E aí você posiciona a sua câmera de uma forma que cortou o pé da mulher e está mostrando só do tornozelo para cima. Então, acaba ficando que a foto não fica tão atraente, tá? Em alguns casos, você vai conseguir recuperar essa imagem, mas em alguns outros, você necessariamente ter que fazer esse enquadramento direto na câmera, não esperar para pós-produção para fazer esse enquadramento. Uma coisa que eu costumo dizer é que é o seguinte: se você pode fazer essa correção quando você está fotografando, faça. É muito melhor do que você deixar para fazer ela na pós-produção. Existem algumas coisas que você realmente só consegue fazer na pós-produção. Tirar uma mancha, tirar um objeto que está incomodando, enfim. Mas muitas das vezes são detalhes que você pode fazer quando você está fotografando. E é até recomendado. Quando você está fotografando, você vai gastar 5 a 10 segundos para enquadrar e compor uma imagem, enquadrar uma cena. Mudou a câmera, mudou a pessoa de local, beleza. Já na pós-produção você vai demorar horas e horas se você souber fazer. Se você não tiver um nível tão avançado do Photoshop, você não vai conseguir fazer isso com detalhes para deixar impecável, entendeu? Então é muito recomendado que você faça todo o enquadramento, a composição quando estiver fotografando, certo? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que não se atentem somente a isso. Eita, meu Deus, eu cortei um pé da pessoa, a minha foto... Não, calma. Você está começando na fotografia ou você já fotografou há um certo tempo, mas tem essas dificuldades? Cara, fotografa. Você vai analisar o contexto da foto, tá? Toda foto precisa ter um contexto. É como eu falei para vocês, você precisa saber o que você está fotografando. Se uma foto que você está fotografando em um evento, que você não tem tempo suficiente para estar enquadrando, mudando a pessoa de local, e você errou o enquadramento da foto, não tem problema. A foto está demonstrando a emoção. Por exemplo, a gente está fotografando um casamento. Existem várias pessoas para fotografar aquela correria. Você não vai parar o casamento para você ir fazer a cena. Não, você tem que estar fotografando. Porventura, você foi fotografar um choro da mãe da noiva ou um beijo dos noivos e você desenquadrou um pouco. Claro, você não deveria. Você deveria estar mais atento. Com a prática, com o tempo, você consegue pegar todos esses lances, todos esses esquemas. Mas você errou um pouco. Você não vai descartar uma foto que tem mais emoção por conta do enquadramento. Então, precisa haver um contexto, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que é composição e o que é enquadramento. Eu aconselho fortemente que vocês estudem isso à parte. Peguem conteúdos na internet, assistam vídeos no YouTube, baixem o e-book, baixem livros, enfim. Adquiram bastante conteúdo sobre isso, porque é um dos pontos que vai diferenciar a sua fotografia dos demais, tá bom?
Um outro assunto que eu queria falar para vocês, que é bem rapidinho, juntando com composição e enquadramento, é o assunto principal. Quando você vai compor uma imagem, você vai enquadrar uma fotografia, você precisa saber qual é o seu assunto principal. Se é uma pessoa, se é um animal, se é um objeto, enfim. Toda fotografia ela precisa ter um objetivo e você precisa saber definidamente qual que é esse objetivo, tá? Existem fotografias sem objetivo? Existem. Fotografias abstratas, fotografia de paisagem, que tem vários assuntos principais. Então, isso aí vai depender. Mas o importante de vocês saberem é que, quando você vai fotografar uma pessoa, o assunto principal da sua fotografia é essa pessoa, é esse objeto principal. Então, vocês precisam entender que vocês têm que saberem definir certo esse assunto principal para a sua fotografia não ficar confusa. Vou dar um exemplo bem comum para vocês. Vocês vão fotografar uma pessoa e na frente tem uma planta. E aí você não consegue diferenciar muito essa pessoa da planta, acaba se tornando a planta o objeto principal, certo? Então, se atentem a isso. Enquadramento, composição e assunto principal.